Graça e paz, meus irmãos. Quero ler a palavra de Deus com vocês em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 20, o qual diz assim: não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não desprezeis as profecias. Esse texto bíblico ele é um texto mal interpretado por muitos crentes. Será que Paulo, o nosso querido apóstolo Paulo, que era um teólogo, que era um erudito, criado aos pés de Gamaliel, que foi um grande apologista cristão, será que realmente Paulo, quando ele fala assim, não desprezeis as profecias, ele está falando das escrituras sagradas, ou ele está falando dessas profecias extras bíblicas que não cumprem, meus irmãos? A gente vê muito profetada nesses dias, muitas pessoas dando profetada, e essas profetadas, a maior parte delas não cumpre. Então a verdadeira profecia, ela é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas, meu amado irmão. Nós temos que ficar com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina. Nesses últimos dias tem muita confusão, tem muita heresia, tem muito profetamento, está cheio de falsos profetas, dando profetada. E o próprio Jesus disse que haveria nos últimos dias falsos cristos e falsos profetas. Então o que nós temos que observar é o que a Bíblia está ensinando, não que esses falsos profetas extras bíblicos estão profetizando. Então as pessoas fazem muita confusão com isso aqui, dá crédito a esses falsos profetas. Quando Paulo diz não desprezeis as profecias, Paulo está falando das escrituras. Não desprezeis as escrituras, não desprezeis a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é o suficiente para nós. Nós não precisamos de ficar correndo atrás de profetamento, de revelação, essas coisas extras bíblicas. Nós não precisamos disso. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. E para provar para vocês ainda que Paulo está falando das escrituras, quando ele diz não desprezeis as profecias, para provar para vocês que Paulo está falando é das escrituras e não de profetamento desses falsos profetas. Paulo não está falando dessas profecias, desses falsos profetas por aí. Para provar para vocês que Paulo está falando das escrituras, porque a Bíblia se interpreta. A hermenêutica bíblica se interpreta, esta é a regra. Nós não precisamos de bater cabeça e ficar fazendo interpretação particular das escrituras, sendo que a própria escritura se interpreta. Então, para provar para vocês que Paulo está falando de Bíblia Sagrada, de Escritura, quando ele diz não desprezeis as profecias, é só nós ler aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, meus irmãos. Está mais do que claro. 2 Pedro 1, versículo 20, o que diz o apóstolo aqui? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular e interpretação. Pedro está dizendo aqui, nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia, dos pergaminhos. Então, quando Paulo falou não desprezeis as profecias, ele está falando
dos pergaminhos da palavra. Paulo não está dizendo de profecia da boca de falsos profetas que profetizam mentiras, que profetizam coisas que não se cumprem. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. A profecia verdadeira, ela é a palavra de Deus escrita. A Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, é a boca de Deus falando conosco, meus irmãos. Então você não precisa de andar atrás de profetas, você não precisa de andar atrás de revelação dessas coisas extras bíblicas que não acontecem. O que nós temos que fazer é estudar a palavra de Deus. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo não lê Bíblia. O povo não estuda as Escrituras. Então as Escrituras nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo, não é homens. As Escrituras, ela não é de particular interpretação. Então, quando Paulo diz, não desprezeis as profecias, meus amados, Paulo não está falando desses profetas que só profetizam vitória. É só bênção, é só vitória, é chamado os crentes. Eu vi um pregador da Chamada da Meia-Noite falando sobre isso esses dias. As igrejas evangélicas hoje, elas estão cheias de crentes diabéticos. O que é crente diabético? É esses crentes da teologia da prosperidade, que só quer bênção, só quer doce, 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 doce. A minha vitória tem sabor de mel, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Eles só querem as bênçãos de Deus. Eles têm Deus como um garçom. Mas a Bíblia é clara, no mundo tereis aflição. Eles não querem as coisas amargas do Evangelho. Eles são crentes diabéticos, eles querem as coisas doces do Evangelho. Isso não é Evangelho. Teologia da prosperidade não é Evangelho, é anátema, é um outro Evangelho. Gálatas 1, versículo 8. Então, quando Paulo diz, não desprezeis as profecias, Paulo está falando da palavra de Deus. Paulo está falando da Bíblia, das Escrituras. Ele não está falando de profecias extras bíblicas que não acontecem. E os irmãos, muitos irmãos estão sendo enganados com isso. Tem muitos irmãos que estão sendo enganados com esse tipo de coisa. Meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um contexto de muita heresia, de muita apostasia. E se a pessoa não tiver conhecimento da palavra, se a pessoa não for um estudante assíduo da palavra, ele vai cair em engano, ele vai cair na operação do erro, ele vai cair em engodo nesses últimos dias. Há muitos espíritos enganadores nesses últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas dariam crédito a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo nesse contexto, Jesus vai voltar nesse contexto de apostasia, nesse contexto de mentira. Tantas coisas novas, heresias surgindo todos os dias. Então Paulo está dizendo, não desprezeis as Escrituras. As pessoas não entendem isso. As pessoas estão achando que quando Paulo fala assim, não desprezeis as profecias, Paulo está falando desses profetas falsos, dessas pessoas que estão aí dando profetada aí o dia todo, o mês todo, a semana toda. Eles marcam até reunião de profetada, as chamadas reuniões nas casas. Tem profeta que até cobra uma taxa para profetizar. Aqui em Goiás tem muitos assim.
Dependendo do tamanho da benção que a pessoa está precisando, ele vai lá, tem um valor X lá para profetizar aquela benção. Irmão, como que o povo é analfabeto de conhecimento? Isso é triste. Infelizmente a gente tem que falar isso. O meu professor de hermenêutica no seminário falava sobre isso. E dizia assim, a igreja brasileira, infelizmente, é uma igreja analfabeta. Analfabeta mesmo, não é de ler e escrever, não. A igreja brasileira, ela é uma igreja analfabeta de conhecimento. A maior parte dos crentes brasileiros não lê Bíblia, eles não estudam, eles não conhecem as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras vai ser presa do espírito do engano nesses últimos dias. Há muito espírito de engano, há muito espírito mentiroso nesses últimos dias, que torce as Escrituras para a sua própria perdição. Isso já era uma preocupação ali de Pedro quando ele citou Paulo. Ele disse que há pontos difíceis de entender nas Escrituras, que os indoutos e inconstantes iam torcer para a sua própria perdição, meus irmãos. Então vamos ser bereanos, vamos ser crentes de Bereia. Os bereanos, eles examinavam o que realmente Paulo falava. Eles não engoliam tudo que Paulo falava e ensinava. E olha quem era Paulo. Paulo foi o maior erudito depois de Jesus. Eu considero Paulo como sendo o maior erudito depois de Jesus. E aí Paulo diz assim, ó, o meu conhecimento é em parte. Olha quem era Paulo, um homem humilde, ele chegou a ponto de dizer isso, o nosso conhecimento é em parte. Agora, nesses últimos dias, tem surgido tantos doutores na internet, tantos falsos ensinadores, tantos falsos mestres, que nunca fez um curso teológico, que não sabe de nada, que são ignorantes, que não respeitam liderança, que não respeitam os veteranos, que não respeitam os eruditos. Eles se acham, esses eruditos que surgiram na internet nesses últimos dias, eles se acham a última bolacha do pacote. Desrespeita homens como Dave Hunt, como Abraão de Almeida. Desrespeita homens como Vimalgo, homens como Gabriel de Oliveira Porto, que é erudito, é perito no assunto escatologia. Moleques na fé, tem surgido nesses últimos dias muitos moleques escatológicos. A internet está cheia de moleques escatológicos que estão aí perturbando a igreja de Deus. Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Permaneça naquilo que você aprendeu lá na sua igreja. Eu converti em 87, tem que permanecer naquilo ali, meu irmão, na escola dominical ali, que você aprendeu ali com seu pastor veterano. Meu pastor que me enganou para Jesus, que me batizou, era um pastor da Igreja Batista Independente, que hoje adorme com o Senhor, pastor Donato Pereira de Moraes, um homem erudito, um homem profundo nas Escrituras, um homem exemplar, um homem marido só de uma mulher, que morreu, partiu para o Senhor, mas era marido só de uma mulher, um homem que tinha vida íntegra, um homem que pagava as contas que devia, um homem exemplar na igreja. É nisso aí que você tem que permanecer, meu irmão. Você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. Você tem que se firmar naquele pastor veterano que te ensinou a verdade. E não dar ouvido a esses moleques escatológicos de internet nos últimos dias. Está cheio na internet de moleques escatológicos. Estão fazendo essa confusão. Isso aí é o espírito da serpente que está fazendo essa confusão terrível aí, meus irmãos. Então vamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Não desprezeis as profecias, quer dizer, não desprezeis as Escrituras. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.